44 gols. Foi isso que o PSG perdeu quando Mbappé foi embora de graça para o Real Madrid. Qualquer clube do mundo entraria em colapso. Mas o PSG ganhou tudo. Em 2024, a Europa inteira concordava. Luiz Henrique era um teimoso arrogante, brigando com o melhor jogador do mundo por capricho. Os jornais espanhóis riam. A torcida do Paris duvidava. Mas quando perguntaram se o PSG sobreviveria sem Mbappé, ele olhou para as câmeras e disse: "No ano que vem, seremos melhores, sem dúvida." Todos na coletiva riram. Ele não. 12 meses depois, o PSG levantava a primeira Champions da sua história, com a maior goleada já vista numa final. Esta é a história da profecia que a Europa inteira se recusou a levar a sério. Temporada 2023 a 24. O PSG tem o jogador mais caro, mais rápido e mais decisivo do planeta. E o técnico recém-chegado faz algo impensável. Trata Kylian Mbappé como um jogador qualquer. Tira ele de campo aos 60 minutos. Deixa no banco em jogo de título. Cobra, na frente de todo mundo, que a estrela marque. Um vídeo viraliza. Luiz Henrique cobrando pressing de Mbappé num treino. A imprensa francesa trata como crise, a espanhola como loucura. O raciocínio do consenso era simples. Você não ensina o melhor do mundo a jogar. Você agradece e entrega a bola. E quando Mbappé reclamava, o mundo assentia. O próprio clube desabafou depois. Mbappé diz algo, e todos levam como verdade absoluta. Era a palavra de um craque de 180 milhões contra a de um técnico que tinha acabado de chegar. O que ninguém sabia é que, longe das câmeras, Luiz Henrique já tinha explicado exatamente o que estava fazendo, numa conversa que só viria a público meses depois, e que muda completamente essa história. Setembro de 2024. Estreia o documentário No Tenéis Ni Puta Ideia. Vocês não fazem a menor ideia. E dentro dele, uma cena gravada meses antes. Luiz Henrique, sozinho com Mbappé, antes do jogo mais importante da temporada. Ele não pede gols, ele diz: "O dia em que você atacar e for o melhor da história também defendendo, isso é um líder. Isso é Michael Jordan." E completa: "Jordan pegava os companheiros pelo colarinho e defendia como um animal. É isso que eu quero ver você fazer como líder aqui." Repare no que ele está dizendo. Não é bronca, é um diagnóstico. O mesmo que poucos técnicos no mundo têm coragem de fazer. Um time onde a estrela não pressiona é um time que defende com 10. E contra os gigantes da Europa, defender com 10 é morrer aos poucos. Luiz Henrique não estava brigando com o Mbappé. Estava oferecendo a ele o que Phil Jackson ofereceu a Jordan, a chance de trocar números individuais por dinastia. Mbappé escolheu os números, e quando ficou claro que ele iria embora de graça, Luiz Henrique fez a declaração que a Europa transformou em piada, a frase que define este vídeo. Verão de 2024. Mbappé assina com o Real Madrid. E na coletiva, Luiz Henrique dispara: "No ano que vem seremos melhores, sem dúvida. Quando um jogador vai para onde quer, significa que há partes do nosso jogo que eu não controlo. No ano que vem, vou controlar todas, sem exceção." A reação foi imediata. Arrogância, despeito, negação. Como um time fica melhor perdendo 44 gols de graça? Os memes não perdoaram. As casas de análise rebaixaram o PSG nas projeções da Champions. Mas olhe de novo para a frase. Ele não disse: "Seremos melhores sem Mbappé." Ele disse: "Vou controlar todas as partes do jogo." É uma tese tática, não uma provocação. Sem uma estrela isenta de defender, o 11 inteiro pressiona, o 11 inteiro ataca. E nenhum adversário sabe de onde vem o perigo. Faltava só uma coisa: provar. E o que aconteceu na temporada 2024 a 25 não foi uma prova. Foi um veredito histórico. Ligue 1, campeão. Copa da França, campeão. E em maio de 2025, em Munique, a final que o Paris perseguia havia décadas. Champions League. Resultado: 5-0 sobre a Inter de Milão. A maior goleada da história das finais da competição. O time sem o melhor jogador do mundo não sobreviveu, dominou.
Dembélé, o irregular, o frustrante, virou o líder do pressing e teve a temporada da vida. Jovens como Doué explodiram. O coletivo que Luiz Henrique desenhou fez exatamente o que ele prometeu. Controlou todas as partes do jogo, sem exceção. Enquanto isso, em Madrid, Mbappé fazia gols. Fez muitos, mas o Real Madrid terminou a temporada sem a Champions, sem a Liga e com as mesmas perguntas que Paris fazia um ano antes. Por que o time defende com 10? E aí veio o detalhe que nenhum roteirista escreveria. Julho de 2025, semifinal do Mundial de Clubes. De um lado, o PSG de Luiz Henrique. Do outro, o Real Madrid, de Kylian Mbappé. Resultado, 4-0. O time que ele deixou atropelou o time que ele escolheu, com ele em campo, assistindo de perto. Fica a pergunta que a Europa inteira evita fazer em voz alta. Luiz Henrique estava certo sobre Mbappé? Os troféus dizem que sim, mas a lição é maior que um jogador. O que ele provou é a tese mais desconfortável do futebol moderno. Nenhuma estrela, nem a maior de todas, vale mais que um time inteiro jogando a mesma coisa. Eram 11 contra 11 de novo, e 11 ganha de 1. A história vai registrar que Mbappé saiu e o Paris venceu. Mas a versão completa é mais dura. Um técnico avisou, em público e em particular, exatamente o que ia acontecer. Explicou o porquê. Ofereceu à estrela um lugar nessa história. E a Europa inteira, imprensa, torcida e o próprio Mbappé escolheu rir. Se essa história mudou a forma como você vê aquela temporada, se inscreve no canal. Aqui a gente conta o lado B do jogo, o que os dados mostravam enquanto todo mundo olhava para o outro lado. No próximo episódio, o aviso que Abel Ferreira deu em 2021 e que todo clube brasileiro fingiu não ouvir. Até lá!